Atenção para esses números. 6,5 milhões de pessoas no Brasil têm deficiência visual. Dentro desse número, 500 mil são pessoas cegas e cerca de 6 milhões têm alguma perda visual. Esses dados são do IBGE. E se a gente fizer um recorte pensando em crianças, 33 mil são cegas por conta de doenças oculares que poderiam ter sido evitadas ou tratadas já no início. Então, a nossa convidada do dia é a oftalmologista Keila Monteiro de Carvalho. Ela é titular de oftalmologia da Unicamp, já está aqui prontíssima para conversar com a gente. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, Ingrid. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição. Doutora, começando então justamente com essa questão da perda da visão infantil. Ainda falta conhecimento sobre o teste do olhinho, doutora, e por que ele é algo tão importante para a saúde das crianças? Sim, Ingrid, o teste do olhinho, ele já é feito na maternidade. Inclusive, no estado de São Paulo, é uma rotina já há muitos anos, é já autorizado por lei, e o pediatra mesmo que faz. Sabe aquele primeiro exame do nenê com 12 horas de vida? É só mostrar uma lanterninha e daí é verificado se tá aquele reflexo vermelho. Sabe quando você tira a foto e sai errado, fica aquele olho vermelhinho? Aquilo é o certo, que significa que a luz entrou, bateu na retina e voltou. Não pode ter um reflexo branco, porque aí significa que tem algum problema na retina, como aquele caso do retinoblastoma, né? Que já foi bastante comentado. Então, um reflexo diferente de um olho e outro, ou um branquinho, que não é aquele rosa normal que a gente precisa ter, isso indica algum problema ocular e precisa o oftalmologista examinar. E é um teste bem simples, né, doutora, de ser feito, pelo que você comentou, e que ajuda bastante a prevenir, iniciar tratamentos necessários quando eles forem necessários para a saúde da criança. Exatamente, ele é um teste de detecção. Agora, depois do berçário, o pediatra no consultório também tem autorização para fazer aos 6 meses de idade, porque nem sempre o problema já ocorreu logo ao nascer. Alguns casos, ele é um pouquinho mais tardio, no primeiro ano de vida, por aí. Então, aos 6 meses, o pediatra faz uma reavaliação e verifica o nenê como está. Se ele vê alguma dificuldade, vai para o oftalmologista. Aí a outra pergunta que já vem em seguida é assim, mas dá para saber quanto enxerga nessa idade? Dá sim, dá para saber muito bem. A gente tem testes de acuidade visual, que chama-se olhar preferencial. Então são umas raquetinhas assim que tem um risquinho preto e branco e a outra é lisa. A gente mostra para o nenê, e é claro que ele vai olhar para o risquinho, a não ser que ele não enxergue, aí ele não vai olhar para lugar nenhum. Então a gente vai apresentando essas listinhas cada vez mais finas, tem umas 6 ou 8 raquetinhas assim, a gente mostra, e faz de um olho e faz do outro. Tampa, né, faz um de cada vez e verifica se ele está enxergando, se ele está dando uma resposta visual. E doutora, a gente teve ontem o Dia Mundial da Visão, também está acontecendo uma campanha para a prevenção da ambliopia. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre essa disfunção, falasse se ela também é detectada nesse teste. Exatamente. Nesse primeiro teste do olhinho, o que é detectado é isso, se um olho está igual ao do outro ou se há diferença. Se houver diferença, exatamente nós vamos ter que descobrir qual é a causa da diferença. Será que um olho tem 8 graus e o outro não tem nada? Isso acontece muitas vezes, aí chama-se anisometropia. Aí, nesse exame de 6 meses de idade, o oftalmologista vai verificar o grau do óculos da criança, que isso é uma medida objetiva, né? Aquelas perguntas que a gente faz é para adulto, para criança não é necessário, porque tem aparelhos automáticos, a gente pede para ele olhar na carinha e sai o grau da criança já ali na hora. Além disso, faz o teste de acuidade visual. O segundo exame, depois dessa etapa, vai ser entre 2 e 3 aninhos de idade. Repete-se o exame oftalmológico de novo. Nesse caso, que um olho tem mais grau que o outro, aquele olho que tem mais grau, se ele não usar o óculos, ele vai ficar esquecido, que é a palavra ambliopia, que vem do grego, que significa olho esquecido.
Então, se ele usa o óculos, os dois olhos serão estimulados por igual. Agora, se ele não foi detectado o seu problema e não usou o óculos, aí que o olho vai ficar amblíope. Certo. E a gente está falando da saúde, da visão das crianças, mas é importante lembrar também, doutora, que o número de idosos com problemas de visão também é expressivo, né? A idade acaba se tornando aí um fator de risco para algumas doenças? Sem dúvida, principalmente o paciente que tem diabetes, hipertensão, eles são muito mais suscetíveis a vários tipos de problemas oculares, inclusive os problemas de retina. No Dia Mundial da Visão, que foi exatamente ontem, mas tem a Semana Mundial da Visão, um dos enfoques principais é em relação à saúde ocular no trabalho. Esse foi o que a Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, o IAPB, está divulgando no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia faz questão que a gente fale nesse tema, que é para a conscientização da população. Então, é a saúde ocular no trabalho. Isso inclui a questão de quem trabalha com computador, que é fazer alguns pausas, justamente descansar um pouquinho, piscar bastante, porque quando a gente fica muita atenção no computador, fica fixando assim e a gente esquece de piscar. E aí o olho vai ficando seco. Então, um dos motivos da pessoa ter ardor, incômodo no computador, não é que o computador está fazendo mal, é que justamente ele que não está piscando bem, o olho secou e isso está incomodando. Essa é uma coisa muito frequente. E a outra coisa frequente é pequenos graus de astigmatismo, que não estão corrigidos. Então, a pessoa tem um pequeno grau de óculos, que para andar na rua assim não faz falta, mas se ela fica o dia inteiro no computador trabalhando, aquilo vai se tornar incômodo. Então, é importante ter a refração atualizada, lembrar de piscar e fazer um pouquinho de repousos assim por minutos. Ele, por exemplo, depois de meia hora de computador, olha para o longe. Só com o olho relaxa a acomodação e já melhora o sintoma de cansaço. Doutora, só para a gente amarrar, então, última pergunta aqui, acho que deve ficar aí de alerta também, né, de conselho, inclusive, vindo de uma autoridade como você, a questão de sentiu algum incômodo, o primeiro sinal de que alguma coisa está diferente, procurar o oftalmologista, ir atrás de investigar, né, não normalizar isso, achar que não tem problema algum. Exatamente. A gente sempre recomenda que faça os seus óculos com um médico oftalmologista, porque na ocasião em que está sendo feito o exame de refração, que é a prescrição do grau do óculos, o médico mede também a pressão do olho, verifica o fundo de olho, ele não faz só um exame de refração. Então, o médico fazendo esse exame completo, ele faz uma triagem visual, e isso favorece a saúde ocular. Obrigada, doutora Keila, pelas recomendações e por participar com a gente aqui mais uma vez no Edição Manhã. Ótimo dia para você. Obrigada pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigada, doutora. Eu conversei, gente, com a Keila Monteiro de Carvalho. Ela é médica oftalmologista e também titular de oftalmologia da Unicamp. Daqui a pouco essa entrevista vai estar disponível para ser revista e compartilhada no nosso canal do YouTube, que aparece aqui na tela para você. Esse é o nosso endereço, só digitar lá RFTV Oficial.